Na fase do amadurecimento, é extremamente importante ter apoio confiável de pessoas próximas, pois os primeiros passos na vida adulta frequentemente estão associados a muitos desafios. Os mais velhos já percorreram esse caminho e podem compartilhar experiências valiosas. Quando os jovens tentam superar todos os obstáculos sozinhos, aumenta a probabilidade de cometerem um erro irreparável. As consequências de tais decisões às vezes se mostram desproporcionalmente graves e privam a pessoa de oportunidades e perspectivas. Cassidy Goodson nasceu em 1997. A infância de Cassidy transcorreu em uma atmosfera de cuidado e atenção, em um bairro aconchegante da pequena cidade de Lakeland, na Flórida, onde viviam cerca de 100 mil habitantes. As pessoas ao seu redor a descreviam como uma jovem promissora e comunicativa, que mostrava excelentes resultados no softball. Os pais dedicavam muito tempo ao trabalho para o bem-estar da família e colocavam os interesses dos filhos em primeiro lugar. Cassidy tinha um irmão e uma irmã, com quem mantinha relações calorosas e de confiança. Na adolescência, a estudante não entrou em conflito nem com seus pais, nem com representantes da lei, evitava hábitos prejudiciais e substâncias proibidas, praticava esportes ativamente e demonstrava desempenho escolar impressionante. Cassidy ajudava sua mãe nas tarefas domésticas e frequentava o culto religioso semanalmente aos domingos com a família. Todos os conhecidos da heroína desta história estavam convencidos de seu futuro brilhante. Ela era entusiástica ao aprender e fazia planos de carreira. A formação de sua própria família também fazia parte de seus planos de vida, porém para um momento posterior, quando alcançasse estabilidade financeira. Mas na primavera de 2012, a vida da adolescente de 14 anos mudou fundamentalmente. O irmão e a irmã notaram um comportamento incomum em Cassidy, que era atípico para ela. Primeiramente, um ganho de peso se tornou perceptível. No entanto, a mãe atribuiu essas mudanças aos processos hormonais naturais da adolescência. A jovem também repensou seu guarda-roupa. Parecia que Cassidy tinha sérios complexos devido às mudanças que estavam acontecendo com ela. Por isso começou a usar roupas largas que escondiam sua silhueta. Nesse contexto, alguns começaram a suspeitar que ela possivelmente estaria esperando um filho. Tais conversas se espalharam rapidamente na escola. Cassidy até evitava se trocar com outras estudantes antes das aulas de educação física. Apesar dos rumores circulantes, a jovem não confiou seu segredo nem mesmo às pessoas mais próximas, sua irmã e suas melhores amigas. Em casa, Cassidy se envolvia constantemente em um cobertor. Antes sociável e sorridente, Cassidy agora passava a maior parte do tempo em seu quarto. Mal se comunicava com alguém, parou de ir à igreja e evitava olhares conhecidos. Cassidy saía de casa apenas quando tinha certeza de que ninguém a veria. Naturalmente, tanto a irmã quanto a mãe notaram as estranhas mudanças no comportamento da filha. A mulher até tentou discutir a possível condição, já que rumores haviam chegado a ela através da segunda filha. Cassidy negou categoricamente as suposições. A mãe insistiu em um exame para dissipar todas as dúvidas, mas no fundo, ela não acreditava que sua filha pudesse esconder algo assim. A mulher comprou vários testes e Cassidy concordou em realizá-los. A mãe confiava tanto em sua filha que não estava presente durante o exame. Para Cassidy, esta foi a oportunidade perfeita. A garota enganou a todos com facilidade. Ela confirmou que não estava em outras condições. A credulidade da mãe provou ser fatal. A mulher teve uma conversa com sua filha. Mas Cassidy explicou que não precisava de palestras sobre contracepção, pois não tinha relacionamentos íntimos e não saía com rapazes. A mãe acreditou nela novamente. Ela lavava as roupas da filha semanalmente e tinha certeza de que acompanhava seu ciclo feminino. Aproximadamente na mesma época, até o pai começou a notar o comportamento incomum de Cassidy. Um dia, ao notar como ela andava pela casa envolta em um cobertor, surgiram nele suspeitas lógicas. O homem tentou conversar, assim como outros membros da família, mas a filha rejeitou todas as perguntas e dúvidas da mesma forma. O irmão e a irmã também tinham suspeitas. A irmã fez essa pergunta a Cassidy muitas vezes, especialmente após os rumores que se espalharam na escola.
Ela duvidava da honestidade do teste e compartilhou suas preocupações com a família várias vezes. A informação chegou aos avós, mas mesmo eles não conseguiram descobrir a verdade de sua neta. Cassidy continuou a assegurar-lhes que simplesmente havia ganhado peso devido à puberdade e agora estava muito envergonhada disso. Novamente, acreditaram nela. Em meados do verão, tornou-se impossível esconder as mudanças mesmo sob roupas largas. Ela mal tirava o cobertor por dias, mas continuava insistindo em sua versão. Cassidy se distanciou de sua família, evitava perguntas e às vezes até mostrava grosseria. Depois de reconhecer a futilidade de suas tentativas de estabelecer contato com a filha, os pais finalmente aceitaram. Continuaram vivendo como antes, sem imaginar as consequências iminentes. Naturalmente, era impossível esconder algo assim por muito tempo, pois um momento especial se aproximava. E tudo isso levou a eventos irreparáveis. Em 19 de setembro de 2012, a mãe de Cassidy entrou no banheiro depois que sua filha havia passado um tempo considerável lá. A mulher notou marcas no vaso sanitário e nas proximidades da casa. A mãe, preocupada, imediatamente sentiu que algo estava errado e correu para o quarto de sua filha. Lá, ela viu a estudante que parecia exausta. A garota estava anormalmente pálida e parecia doente, mas ainda se recusava a explicar o que estava acontecendo. Cassidy tentou agir como se tudo estivesse bem, mas depois do que havia visto no banheiro, a mãe não queria desistir. A mulher pegou sua filha e foi imediatamente para o hospital. Na emergência, a mãe informou que a garota poderia ter um subdesenvolvimento. Pediu para examinarem sua filha e esclarecerem a situação. Aos médicos, a estudante finalmente confessou. Após o exame, era inútil negar o óbvio, e a garota confirmou o ocorrido. Ninguém tinha uma ideia dos prazos reais, por isso a mãe acreditou novamente na história de Cassidy. Segundo a versão da garota, ela teve um incidente imprevisto quando estava no banheiro, e não teve tempo nem de compreender o que havia acontecido. Cassidy supostamente acionou a descarga acidentalmente e só depois entendeu o que tinha acontecido. Por medo, decidiu ficar em silêncio sobre isso. Se a mãe não tivesse notado as marcas, ninguém sabe como os eventos teriam se desenrolado. No entanto, não havia motivos para suspeitas. A garota recebeu a ajuda médica necessária. Os ferimentos foram tratados e ela foi mandada para casa para se recuperar. A mãe voltou com Cassidy. Ambas tentaram não falar sobre o ocorrido. A mulher apoiou sua filha em todos os aspectos neste momento difícil. Em 22 de setembro de 2012, a mãe notou um estranho odor desagradável que vinha do quarto de sua filha. Cassidy não estava em casa, então a mulher decidiu arrumar, supondo que sua filha simplesmente havia esquecido de descartar alimentos estragados. Naturalmente, ela se interessou pela fonte desse odor. Queria se livrar dele, sem imaginar com o que realmente se confrontaria. No canto do quarto havia um recipiente com roupas sujas, que a mãe começou a organizar. Ficou imediatamente claro. O odor desagradável vinha exatamente dali. Ao examinar o conteúdo, a mulher descobriu no fundo uma caixa de sapatos com um saco plástico dentro. Ao abri-lo, a mãe de 42 anos encontrou a fonte do odor. Por volta das 19h30 do mesmo dia, a mulher chocada entrou em contato com as autoridades policiais e as informou sobre o incidente. Na mesma noite, representantes das autoridades chegaram à casa da família Hudson e levaram a estudante de 14 anos para uma conversa. Cassidy confessou quase sem hesitação que havia escondido de todos o nascimento de uma criança. Segundo a jovem, naquele dia fatídico, sua bolsa havia estourado. Mas ela conseguiu esconder isso com sucesso, recolhendo a roupa de cama úmida e indo para o banheiro. Lá, ela imitou um banho para encobrir outros sons. Ela prendeu uma toalha entre os dentes para suportar o desconforto e fazer menos barulho. Cassidy sentou-se no vaso sanitário e usou uma tesoura. Após a conclusão do procedimento, ela limpou com a toalha todos os vestígios no banheiro. Nos braços exaustos da jovem mãe estava um bebê que, como ela sentiu, respirava. A jovem temia ser descoberta e, portanto, optou pelo irreversível. Surpreendentemente, a estudante conseguiu de alguma forma realizar tudo isso rapidamente e sem ser notada por outros membros da família, embora estivessem em casa. Os investigadores tentaram determinar a qualificação do incidente e, portanto, se interessaram pelos detalhes.
A jovem não se escondeu e concordou em fornecer informações completas e reconstruir os eventos. Todo o processo foi gravado em vídeo. Foi-lhe dada uma boneca em forma de Papai Noel, na qual Cassidy demonstrou suas ações. Após o nascimento do menino, ele não abriu os olhos, mas a jovem reconheceu que o pequeno respirava. Em pânico, ela usou de violência. Segundo o depoimento da jovem, ela acreditava que a criança não sobreviveria. O irreversível aconteceu quando o pequeno ainda estava conectado à mãe. A estudante não descartou a caixa, pois simplesmente não sabia como e onde fazer isso corretamente. Apenas um exame médico poderia confirmar ou refutar as declarações. O exame médico revelou que o recém-nascido veio ao mundo completamente desenvolvido e saudável, com um peso de aproximadamente 4 quilos, o que era notável considerando que a própria Cassidy pesava pouco mais de 40. Este fato contradizia suas alegações sobre um parto prematuro. Com a ajuda adequada, a criança teria todas as chances de uma vida normal. O exame mostrou que a causa da extinção das funções vitais do bebê foi o bloqueio do suprimento de oxigênio. Os investigadores ficaram intrigados sobre por que Cassidy deixou o bebê em seu quarto e aparentemente nem planejava esconder os vestígios, embora houvesse um forte odor desagradável no quarto, que finalmente chamou a atenção. Psicólogos sugeriram que desta forma se manifestava seu sentimento inconsciente de culpa. Possivelmente a jovem mãe até queria inconscientemente ser descoberta para assumir a responsabilidade por seu ato. É notável que Cassidy permaneceu silenciosa e inflexível, recusando-se a revelar a identidade do pai da criança. Os investigadores consideraram a possibilidade de que esta situação poderia ser o resultado de um tratamento inadequado da menor. Cassidy insistiu que tentou esconder sua condição da família, por medo de uma deterioração nas relações com seus pais. Ela temia decepcioná-los e conhecia sua provável desaprovação. Cassidy não queria que outros soubessem de sua condição, por isso originalmente planejou manter em segredo os vestígios da gravidez, o que indicava um planejamento antecipado. Após todas essas investigações, a estudante foi detida e levada a um estabelecimento especial para infratores juvenis do distrito. Após examinar as circunstâncias do caso, ela foi acusada de ações intencionais que levaram a um desfecho fatal. Adicionalmente, foi discutida a questão de uma acusação por tratamento extremamente inadequado de uma criança sob circunstâncias agravantes, também da categoria mais alta. Representantes das autoridades policiais consideraram que a gravidade de seu ato era motivo suficiente para tratar o caso como se a perpetradora tivesse atingido a maioridade. Os familiares se esforçaram para suavizar a sentença do tribunal, descrevendo-a como uma jovem sensata que nunca havia mostrado agressões. Os parentes afirmaram que Cassidy simplesmente ainda não havia atingido o nível de maturidade para compreender a seriedade de suas ações. No direito penal adulto da Flórida, a pena máxima para uma infração de primeira categoria é prisão perpétua sem possibilidade de libertação antecipada ou a pena máxima. No entanto, a idade de Cassidy excluía esta última opção. Pouco antes desses eventos, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia emitido uma ordem reconhecendo como inconstitucional a prisão perpétua obrigatória sem liberdade condicional para menores. O jovem advogado teve que enfrentar não apenas o sistema de avaliação psiquiátrica, mas também os moradores indignados da cidade, que haviam descoberto os detalhes do incidente e exigiam a punição mais severa. A família encontrou um advogado experiente que conseguiu negociar uma confissão de culpa. As audiências ocorreram em uma atmosfera extremamente emocional. A família Goodson apoiou a jovem. Todos choravam e compreendiam que o ocorrido poderia quebrar muitos destinos. A mãe da acusada foi interrogada antes mesmo do início do julgamento. A mulher negou que soubesse da condição de sua filha. Ela explicou detalhadamente que inicialmente suspeitou de gravidez, mas acreditou nos testes negativos. A mãe assumiu que a filha simplesmente estava ganhando peso devido a mudanças hormonais na puberdade. Ela insistiu que, se soubesse da situação de Cassidy, jamais teria permitido tal desfecho. Teria apoiado sua filha e ajudado na chegada da criança. No final, ninguém do círculo de Cassidy foi responsabilizado. No vídeo do interrogatório mostrado aos jurados, a principal acusada demonstrou como lidou com seu filho recém-nascido. Ao perceber que a criança estava saudável, ela tentou evitar o problema.
Segundo sua percepção, durou cerca de 1 minuto. Ao anunciar a decisão, o juiz enfatizou que a jovem não tinha problemas anteriores com a lei. A probabilidade de ela representar um perigo para a sociedade foi avaliada como mínima. Cassidy Goodson, em sua opinião, simplesmente não estava madura o suficiente para a responsabilidade parental. No entanto, o tribunal a considerou suficientemente madura para pagar por sua ação impensada. Na sentença, o juiz expressou a esperança de que Cassidy não aparecesse novamente no tribunal por outra infração. Promotores e defensores concordaram. A jovem merece uma segunda chance. A comissão judicial decidiu enviá-la ao programa especializado da Academia Hillsborough para jovens mulheres. Quando Cassidy deixou o tribunal, enxugou os olhos com a manga de sua roupa institucional. Em alguns meses, ela deveria comparecer novamente ao tribunal para decidir sobre seu futuro caminho. A sentença foi de 18 meses de prisão. O juiz enfatizou expressamente: se Cassidy ultrapassasse novamente os limites da lei, não receberia uma segunda chance de reabilitação. Após sua libertação, ela estaria sob constante observação com a obrigação de cumprir as regras prescritas. A menor violação, Cassidy enfrentaria um retorno à prisão por já 15 anos, segundo os padrões adultos. Uma linha de investigação separada formou-se sobre a questão da paternidade da criança. Os investigadores estabeleceram o parentesco biológico. Descobriu-se que o pai era outro menor de idade que nem mesmo sabia da gravidez. Ele já havia se separado de Cassidy. O nome do jovem foi deliberadamente mantido em sigilo para proteger o inocente do alvoroço deste caso sensacional e possíveis consequências negativas. A controvérsia pública estava apenas começando a ganhar força. A história abalou todo o país. O incidente foi coberto por todas as mídias locais e federais. Parecia que cada cidadão queria expressar sua opinião. O defensor aproveitou isso habilmente, referindo-se a estudos de especialistas renomados no campo da psicologia e psiquiatria. Em particular, um trabalho científico analisou detalhadamente numerosos casos semelhantes à situação de Cassidy Goodson. O pesquisador revelou um padrão. Mulheres adolescentes temem mais a revelação do fato de uma gravidez perante a mãe. É notável que a maioria desses incidentes é cometida por mulheres solteiras que temem a desaprovação dos pais. No entanto, nem todos concordavam com esta teoria. Outros estudos de especialistas mostraram que os pais demonstram a maior inflexibilidade nessas questões. Em qualquer caso, isso levantou a delicada questão do papel da família Goodson e sua influência indireta sobre o ocorrido com o pequeno. Frequentemente, jovens mulheres perdem a capacidade de abertura com seus entes queridos por medo de prejudicar os relacionamentos. Cassidy chamou repetidamente a atenção para isso. Mesmo diante de provas irrefutáveis, ela continuou insistindo em sua versão e enganando abertamente a todos. Para muitos, este aspecto permaneceu extremamente doloroso, especialmente à luz dos eventos recentes. A comunidade psiquiátrica se dividiu em campos opostos. Alguns expressaram apoio a Cassidy e viram um envolvimento indireto da família. Outros colocaram a responsabilidade exclusivamente sobre a jovem. Tudo isso gerou muitas discussões, no decorrer das quais foram analisados os resultados de vários estudos. Por exemplo, o trabalho de um especialista descreveu um estudo no qual 7 de 9 mulheres que haviam cometido ações ilegais semelhantes eram as favoritas de seus pais ou cresceram sem mãe. Apesar da ausência de distúrbios mentais, elas cumpriam no cotidiano um papel simplificado de esposa. Tal mistura de papéis levou a adaptações perigosas em seu comportamento e a uma aversão a aceitar a criança que apareceu. Ao mesmo tempo, tais mulheres aprendiam com sucesso, frequentemente praticavam esportes e eram populares na escola. Essas características as conectavam com Cassidy. A mistura de papéis criava um sentimento peculiar de culpa na aproximação com outra pessoa. Frequentemente, tais adolescentes esperam por uma solução natural da situação, pois isso as liberta da responsabilidade. Jovens mães são até capazes de se convencer da inviabilidade do pequeno, contrariando sinais óbvios de saúde. Depois disso, elas se livram tranquilamente do problema e continuam vivendo despreocupadamente.
A situação é agravada pelo isolamento dos entes queridos, que também foi observado em Cassidy. Ao se recusar a discutir problemas com parentes, ela se colocou em uma situação sem saída. A história de Cassidy desencadeou intensos debates na sociedade, especialmente em relação ao planejamento familiar entre adolescentes. Para muitos, parecia que uma intervenção médica poderia ter sido uma solução razoável em sua situação. No entanto, é difícil julgar as ações de uma estudante de 14 anos. Nessa idade, os limites entre certo e errado ainda não estão suficientemente definidos. Redes sociais e mídia discutiram ativamente o incidente. O caso de Cassidy Goodson foi usado como argumento para o acesso de menores a serviços médicos correspondentes, a fim de prevenir consequências trágicas semelhantes. O público se perguntava por que um fardo tão pesado de tomada de decisão recaiu inteiramente sobre os ombros de Cassidy. Embora os pais alegassem que tentaram entender a situação, muitos comentaristas estavam convencidos de sua passividade, que levou ao triste fim. Surgiram questões lógicas. Como não notar as mudanças na figura da filha ou seu comportamento incomum? Por que as explicações de Cassidy foram tão facilmente acreditadas enquanto os sinais óbvios de sua condição foram ignorados? Os próprios parentes admitiram que Cassidy se comportava de maneira atípica, mas parecia que ninguém dava importância a isso. Particularmente surpreendente foi que a mãe teve que descobrir traços de material biológico no banheiro para reconhecer o óbvio. Por que ninguém levou Cassidy ao médico mais cedo permaneceu um mistério. Nesse contexto, alguns tentaram transferir a responsabilidade pelo ocorrido da adolescente para os pais. Muitos suspeitavam que Cassidy sofria de falta de atenção de seus parentes. Talvez por isso ela tentou tão desesperadamente esconder sua condição. E aqui as opiniões do público se dividiram. Chocante para muitos foi o fato do uso de uma tesoura de escritório. O laudo médico indicou que Cassidy a utilizou para resolver a situação por conta própria. Permaneceu incerto. Isso foi consequência do estado psicoemocional da adolescente? Ou Cassidy tinha tanto medo da reação de seus pais que preferiu suportar sofrimentos insuportáveis apenas para que eles não soubessem de sua condição? O público se perguntava: o que realmente aconteceu nesta família se uma menina de 14 anos estava pronta para um passo tão desesperado? Essas questões também interessavam aos investigadores, que realizaram uma verificação minuciosa. No entanto, suspeitas de tratamento inadequado por parte dos pais não foram confirmadas. O exame médico de Cassidy não revelou lesões físicas em sua pele. As outras crianças da família negaram qualquer tratamento inadequado pelos pais. Após 18 meses em uma instituição especial para jovens infratoras, Cassie retornou à vida normal. Os especialistas notaram a conclusão bem-sucedida do programa de reabilitação para jovens com comportamento problemático. Na caracterização, foi indicada a ausência de tendências agressivas. Os especialistas avaliaram a probabilidade de repetição de ações inaceitáveis como extremamente baixa. A comissão decidiu sobre seu retorno à sociedade, embora a adaptação não fosse fácil devido à resistência do ambiente. Cassidy perdeu seu antigo círculo de conhecidos. Encontrou hostilidade e tinha medo de sair de casa. A jovem retornou ao seu quarto, que os pais haviam deixado intocado desde sua prisão. Tudo permaneceu em seu lugar, incluindo a loção para a acne que ela usava aos 14 anos. O maior desafio foi a comunicação com os parentes, mas eles se esforçaram para oferecer apoio. Quando surgiram dificuldades com a aceitação na sociedade, ela falou repetidamente sobre ódio e perseguição por pessoas. A jovem entendia que estava passando por um período extremamente difícil, e não estava claro quando viria um alívio. Apesar da experiência traumática e da ação impensada cometida, Cassidy não abandonou o desejo de formar uma família e se casou. Em 2017, ela teve sua primeira filha, Mia, e 2 anos depois, sua segunda filha, Semaya. Após o nascimento do segundo filho, ela publicou uma mensagem nas redes sociais sobre o desejo de ter um filho homem. Esses eventos alegres mostraram o esforço de Cassidy para lutar por uma vida normal. Em sua página, ela escreveu que o ambiente era contra ela ter filhos de qualquer forma. Quando questionada sobre as razões para essa atitude,
Cassidy limitou-se a uma resposta na forma de um emoji. A jovem admitiu que as pessoas não conseguem esquecer seu ato passado relacionado a um recém-nascido e que ela tem muitos opositores. Muitos escreveram que prefeririam ver Cassidy isolada até o fim de seus dias e expressaram relutância em viver ao lado de uma pessoa que cometeu tal ato. Nas redes sociais, Cassidy postou muitas fotos que a retratavam como uma mãe carinhosa e uma jovem empenhada em construir uma vida familiar feliz. Também houve publicações tristes. Parece que Cassidy, com o avanço da idade, depois de reconhecer a seriedade do ocorrido, não conseguia se reconciliar com o que aconteceu com seu primeiro filho. O menino nem sequer tinha um nome. Cassidy não planejou como chamá-lo, já que originalmente pretendia se livrar dele. Portanto, nos documentos ele foi simplesmente designado como Bebê Goodson. Todos esses anos, Cassidy permaneceu não apenas sob a observação de instâncias oficiais, mas também de todo o seu ambiente. Mesmo após muito tempo, o público se preocupava com o destino do recém-nascido que teve a possibilidade de viver tirada nos primeiros minutos após seu nascimento. Nas publicações da jovem, frequentemente surgia o tema da reencarnação das almas. Na opinião do psicólogo, isso testemunhava o remorso interior. Ela ainda não encontrava paz de espírito após seu ato. A situação foi agravada pela constante pressão do público. Sua última postagem em sua conta foi feita em 2020, apontando para a pressão incessante e a opressão que se tornaram insuportáveis. Cassidy criou um novo perfil e continuou suas publicações de fotos lá. Sabe-se que ela completou um treinamento como enfermeira na faculdade Madisonville. No entanto, parece que o juiz errou na avaliação de sua reabilitação. A partir do ano 2021, ela teve novos problemas com a lei e acabou em uma instituição penal, assim como seu marido. A Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut, sempre atraiu estudantes talentosos de todo o mundo. Em setembro de 2009, uma dessas estudantes tornou-se o centro de uma história triste que revelou o lado sombrio da vida no campus. Uma jovem investigadora que dedicara a sua vida à procura de tratamentos para doenças graves, viu-se envolvida em problemas não relacionados com seu trabalho científico. Apenas 5 dias antes do seu casamento, que estava prestes a acontecer, ela entrou no edifício do laboratório e não voltou a sair. Esta é a história do trágico destino de Annie Lee, cuja vida terminou abruptamente. No dia da terrível descoberta, a polícia informou que Annie Lee, estudante de doutoramento de 24 anos, fora encontrada na parede do laboratório da Universidade de Yale. Esta notícia abalou a comunidade universitária e desencadeou uma onda de emoções entre estudantes e professores. Em 1985, em San José, Califórnia, nasceu Annie Lee numa família americano-vietnamita. Desde a infância, era evidente que Annie possuía capacidades intelectuais extraordinárias. Frequentou a Union High School em El Dorado, onde obteve grande sucesso e concluiu os estudos com distinção. Muitas vezes comparavam-na a um futuro Einstein. Graças às suas capacidades, Annie ganhou uma bolsa de $160 mil para estudar na Universidade de Rochester, em Nova York. Lá, dedicou-se ao estudo das biociências. Depois, decidiu continuar os seus estudos na Universidade de Yale, onde se candidatou a um programa de doutoramento em farmacologia e foi aceite em 2007. Na Universidade de Yale, Annie trabalhava ativamente no laboratório, investigando a influência das enzimas no tratamento de várias doenças, incluindo cancro e distrofia muscular. O seu orientador científico descrevia-a frequentemente como uma jovem mulher franzina com uma força interior incrível que superava a sua aparência exterior. Annie Lee era conhecida pela sua incrível diligência e paixão pela ciência. Sonhava em mudar o mundo para melhor, usando seus conhecimentos e capacidades. Annie era uma estudante inteligente e determinada, que passava muito tempo no laboratório e aguardava ansiosamente o momento em que receberia o seu doutoramento. Em fevereiro de 2009, Annie escreveu um artigo para a revista da sua universidade médica sobre como permanecer seguro fora do campus. No seu artigo, disse aos seus colegas que um pouco de cautela pode prevenir muitas situações desagradáveis.
Anne exortou todos a estarem atentos ao seu redor. Ela própria era sempre cuidadosa e utilizava os serviços de segurança quando ia para casa. Anne estava bem ciente dos perigos potenciais fora do campus, mas não conseguia imaginar que o perigo também pudesse espreitar dentro da Universidade de Yale. Anne tinha 24 anos. Era responsável e alegre, cheia de energia e otimismo. Era frequentemente vista com roupas bonitas e adorava comprar sapatos novos. No verão de 2009, Anne sonhava com o seu casamento com o seu amado Jonathan. Anne e Jonathan conheceram-se pela primeira vez na Universidade de Rochester. Ele estudava física e ela biologia. Passado algum tempo, Jonathan mudou-se para Nova York para continuar os seus estudos na Universidade de Columbia e obter um doutoramento. Embora estudassem em estados diferentes, Anne e Jonathan visitavam-se frequentemente. Estas viagens duravam 4 horas para passarem tempo juntos. Mal podiam esperar para casar e deixar de viver separados. Anne queria muito isso. A sua página nas redes sociais estava cheia de ideias e planos para o casamento. Contou aos amigos sobre a cerimônia, que deveria ter lugar num pavilhão à beira do lago no North Ritz Club, em Long Island. Uma viagem à Grécia estava planeada como lua de mel. A data do casamento estava marcada para domingo, 13 de setembro de 2009, mas o destino tinha outros planos. Na manhã de terça-feira, 8 de setembro, apenas 5 dias antes do casamento, Anne foi trabalhar como de costume. Foi de autocarro para o centro médico, deixou as suas coisas no escritório, incluindo a mala, o telemóvel e os cartões de crédito, e foi para o laboratório. O edifício do laboratório, onde eram realizadas experiências com animais, estava sob vigilância vídeo constante. Anne foi captada pelas câmeras quando entrou no laboratório de manhã, mas não havia registros da sua saída. O sistema de segurança exigia o uso de um cartão-chave para a deslocação, e cada utilização era registrada no sistema. De acordo com os registros, ela entrou no edifício às 10 horas e 8 minutos da manhã, mas não usou nenhum cartão para sair. Os pertences pessoais de Anne permaneceram intactos no seu escritório, o que indicava que ela não tinha saído do seu local de trabalho. Estes factos obrigaram os investigadores a reconsiderar as suas prioridades. Como Anne não foi encontrada no edifício do laboratório, a polícia transferiu a sua busca para o aterro sanitário de Harvard, para onde a Universidade de Yale enviava o seu lixo. Cães pisteiros, treinados para encontrar pistas, foram chamados ao local. A polícia deixou de a considerar desaparecida, pois suspeitava-se que ela já não estava viva. O desaparecimento de Anne foi então classificado como um possível crime, e o Instituto Científico era quase certamente o local do crime. No aterro não foram encontrados vestígios relacionados com Anne. Os cães pisteiros também não encontraram nada devido aos muitos cheiros no laboratório, onde eram realizadas experiências com animais. Devido à falta de provas nos primeiros dias críticos, a investigação concentrou-se em possíveis suspeitos. Jonathan, o noivo de Anne, foi interrogado. Será que a sua relação perfeita escondia segredos? Mas Jonathan parecia sinceramente confuso e muito preocupado. Os investigadores excluíram-no da lista de suspeitos. Depois, a polícia contactou um dos professores de Anne, que por acaso tinha cancelado a aula no dia 8 de setembro. Ele não sabia detalhes, mas todos estavam convencidos de que estavam no caminho certo ao investigar a comunidade da Universidade de Yale. Se Anne tivesse sido realmente ferida no laboratório, poderia ter sido alguém com um cartão-chave e acesso a esse edifício. Tornou-se perturbador o facto de os avisos de Anne para proteger os estudantes fora do campus não terem tido em conta o perigo que poderia esconder-se dentro dos edifícios da universidade. Enquanto a busca continuava no campus, o sentimento de apreensão crescia. Os estudantes olhavam uns para os outros com desconfiança, sem saber em quem confiar. Os pais dela também estavam preocupados. No sábado, 12 de setembro, 4 dias após o desaparecimento de Anne e um dia antes do seu casamento com Jonathan, a polícia fez uma descoberta chocante. Roupas com manchas suspeitas estavam escondidas atrás de uma placa do teto num dos edifícios. Quando o médico legista descobriu que as roupas não pertenciam a Anne, mas continham vestígios dela, a situação tornou-se mais clara. Os factos pareciam irrefutáveis. O dia seguinte, domingo, dia 13,
Deveria ser o dia mais feliz da vida de Annie. Ela tinha planeado estar em Long Island com o seu novo marido, celebrar rodeada de amigos e familiares e depois viajar para a Grécia em lua de mel. Em vez disso, domingo, 13 de setembro, tornou-se o dia em que o cão pisteiro treinado para encontrar provas finalmente detetou um rasto no edifício do laboratório. Armados com as plantas do edifício, os investigadores seguiram o rasto até a cave. A cada passo, tornava-se cada vez mais claro que quem quer que tivesse feito isto conhecia bem a planta do edifício e os melhores esconderijos para as provas. Annie Lee foi encontrada numa conduta técnica na cave de um edifício. Era difícil reconhecê-la. O médico legista concluiu que a falta de oxigênio foi a causa do incidente. A comunidade universitária ficou chocada ao saber que alguém do seu círculo poderia estar envolvido. O que poderia ter desencadeado um conflito tão grave? Disputas entre cientistas e técnicos de laboratório que os apoiam não são invulgares. Os cientistas ocupam posições mais elevadas, enquanto os técnicos zelam rigorosamente pelo cumprimento das regras e da segurança. No entanto, tais situações raramente levam a consequências tão trágicas. No laboratório onde Annie trabalhava, havia um jovem técnico, Raymond Clark III, de 24 anos. Ele tinha um passado difícil. Clark nasceu e cresceu em Bradford, Connecticut. Na escola, foi uma estrela da equipa de beisebol e participava ativamente em voluntariado. O jovem parecia calmo e tinha boa reputação, mas o seu comportamento entre amigos diferia muito da forma como se comportava à porta fechada com as mulheres. A sua ex-namorada, Jéssica Del Rocco, relatou as suas ações inadequadas. Cerca de 3 meses após o início da relação, ele começou a controlá-la, determinando o que ela podia vestir, onde podia ir e como devia falar. Gradualmente, a situação piorou. Ele mostrava frequentemente irritabilidade. Quando Jéssica finalmente decidiu terminar a relação, estava tão assustada que recorreu à polícia. Os polícias acompanhavam-na diariamente da escola até o carro, até que ele começou a sair com outra mulher e a ameaça desapareceu. Isto foi um sinal preocupante para o futuro. Após concluir os estudos, a irmã ajudou-o a encontrar um emprego num laboratório rural, onde Annie realizava as suas investigações. Era uma posição de prestígio e ele embelezou o seu currículo para a conseguir. Alegou ter trabalhado anteriormente numa quinta para obter a experiência necessária no trato com animais. Graças a esta falsidade, conseguiu o emprego. Inicialmente foi assistente, depois foi promovido a técnico. Clark era responsável pelo bem-estar dos ratos de laboratório e supervisionava o cumprimento das regras pelos investigadores. Segundo os seus colegas, Clark levava o seu papel muito a sério, talvez demasiado a sério. Alguns investigadores consideravam-no arrogante e controlador. Um dos chefes de investigação chegou a reportar o seu comportamento rude ao seu superior. No laboratório, havia um fosso entre os investigadores com ensino superior e Clark, que tinha apenas concluído o ensino secundário. A relação deles era tensa devido a essa diferença de educação. Alguns colegas pensavam que Clark trabalhava apenas como pessoal de limpeza no laboratório, num emprego mal remunerado. Mas isso era apenas parte dos problemas no laboratório. Lá trabalhava também Jennifer, a namorada de Clark. Numa publicação nas redes sociais feita em 2008, ela expressou a sua opinião sobre ele, refutando acusações óbvias. Embora a publicação tenha sido apagada, ela descreveu Clark como uma pessoa confiável e compreensiva, mas em última análise, leal e boa. Mais tarde, anunciaram o noivado, mas as divergências entre eles ainda não estavam resolvidas. E a 8 de setembro de 2009, isso levou a um conflito sério. De acordo com os registros, Clark passou a maior parte do tempo no laboratório de Annie naquele dia e tornou-se o principal suspeito. Segundo esses registros, ele esteve cerca de 1 hora no escritório dela quando o incidente ocorreu. Depois entrou e saiu de várias salas várias vezes antes de ir para a cave. No total, fê-lo 55 vezes, o que poderia indicar pânico. Clark saiu do laboratório após o acionamento do alarme de incêndio, possivelmente para sair despercebido a meio do dia. A polícia suspeitou até que ele tivesse sabotado o alarme. Ao longo da investigação, as suspeitas contra ele só aumentaram.
No início da busca, outro estudante reportou uma caixa de lenços de papel manchada com líquido vermelho no laboratório. Um polícia reparou como Clark deslocou uma caixa para esconder manchas vermelhas. A caixa estava num carrinho de metal numa sala que Annie tinha acedido pela última vez com um cartão-chave no dia do incidente. Outro funcionário da Universidade de Yale viu Clark a limpar cuidadosamente a mesma sala com palha de aço e produtos de limpeza. Ele achou isso suspeito, pois o chão já estava limpo. Talvez Clark tenha percebido que era suspeito e, por isso, a 10 de setembro, 2 dias após o incidente, foi à polícia. Alegou ter visto a rapariga sair do edifício 15 minutos antes dele. No entanto, as câmaras de vigilância não registraram a sua saída, e ela não usou o cartão-chave para sair do edifício. Esta mentira apenas reforçou as suspeitas contra Clark. A polícia recolheu amostras de ADN dele e realizou um teste de detetor de mentiras. Quando lhe perguntaram se sabia onde Annie estava, ele negou, mas o detetor de mentiras indicou o contrário. Clark estava a esconder a verdade. A 12 de setembro, a polícia encontrou roupas com manchas vermelhas escondidas no teto do laboratório. Entre os objetos encontrados estavam luvas de borracha, uma meia, uma camisa azul e sapatos de trabalho. A camisa lembrava a que Clark usava a 8 de setembro quando foi captado pelas câmaras de vigilância. As provas acumulavam-se, mas sem a própria Annie não eram suficientes para deter Clark. A 13 de setembro, a polícia finalmente encontrou Annie escondida numa parede. Lá, descobriram também uma bata de laboratório, outra meia e uma caneta de tinta verde. Todas as manhãs, Clark assinava escrupulosamente o diário do laboratório com uma caneta verde. Um dia, essa caneta foi encontrada ao lado de Annie, o que correspondia à sua assinatura. Nesse mesmo domingo, Clark participou num jogo de futebol. Mais tarde, notaram-se ferimentos estranhos no seu corpo que foram associados ao incidente com Annie. A equipa dos Field Hawks conhecia o seu temperamento explosivo. Na temporada anterior, ele tinha discutido com um árbitro, e só a intervenção da polícia conseguiu acalmá-lo. A 17 de setembro, 9 dias após o desaparecimento de Annie, Clark foi detido num motel chamado Super Sunrise, em Cromwell, Connecticut. A polícia recolheu provas do laboratório e comparou-as com as amostras de ADN de Clark e Annie. A comparação das amostras de ADN confirmou a culpa de Clark. A polícia acusou-o baseando-se em provas irrefutáveis, o que tornou desnecessária a determinação de um motivo. Inicialmente, Clark negou a sua culpa, mas depois alterou a sua declaração em troca de uma redução da pena. Em 2011, foi condenado a 44 anos de prisão, depois de se declarar culpado. Assim, permanecerá detido até ao ano de 2053. No entanto, o motivo do incidente nunca foi esclarecido. Os investigadores suspeitaram inicialmente que existia uma relação pessoal entre Clark e Annie, com base numa comunicação da noiva de Clark sobre a sua possível infidelidade. No entanto, esta teoria foi rapidamente descartada. A segunda hipótese dizia respeito ao comportamento profissional de Clark. Presumiu-se que as razões poderiam residir no seu trabalho e nas suas relações com os colegas. Ser técnico significava para ele seguir rigorosamente as regras e poder responder diretamente até aos investigadores mais conceituados. Pouco antes do desagradável evento, ele escreveu uma carta a Annie, expressando a sua preocupação sobre o controle deficiente dela sobre o estado das células dos ratos. A correspondência deles mostrou que discutiam frequentemente, mas depois chegavam a um compromisso. No entanto, as gravações das câmaras de vigilância e os dados dos cartões-chave mostraram que os registros eletrônicos por vezes não conseguem refletir toda a verdade. A última versão dos acontecimentos sugeria que ele estava excessivamente obcecado por Annie e que o seu casamento iminente poderia ter sido o gatilho para a sua reação descontrolada. Quando ela foi encontrada, a roupa de Annie estava desalinhada, o que indicava uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. No local, foram também encontrados vestígios biológicos que indicavam a presença de Clark. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo ato. Em tribunal, os procuradores alegaram que Clark, que media 175 centímetros de altura e pesava 86 quilos, agiu num estado de forte tensão emocional.
Annie media apenas 149 centímetros de altura e não pesava mais de 40 quilos. Ela não teve qualquer hipótese de lidar com esta situação. O período mais feliz da vida de Annie Lee tornou-se uma provação severa para todos os que a conheciam. O local de trabalho, outrora seguro, tornou-se um lugar associado a memórias desagradáveis. Um homem foi acusado de um crime grave, relacionado com a provocação de danos e a tentativa de ocultar provas. Segundo informações da polícia, foram encontrados no porta-bagagens do seu carro um picador de carne e uma botija de gás. O jovem estudava na universidade na Louisiana. O xerife do condado de Knox descreveu o local do crime como aterrador. Pode-se descrevê-lo como um lugar assustador e muito sinistro. O que os investigadores descobriram lá dentro foi apelidado de Guisado Diabólico. Knoxville, Tennessee, novembro de 2016. Uma família amorosa celebra tranquilamente o Dia de Ação de Graças, sem suspeitar do que estava para vir. Joel e Lisa Guy eram felizes juntos. As pessoas à sua volta consideravam-nos verdadeiras almas gêmeas e estavam casados há mais de 30 anos. Convidaram os filhos para celebrar o Dia de Ação de Graças na casa da família. Exatamente esta casa foi, 2 dias depois, apelidada pela polícia de Casa dos Horrores. Joel Guy nasceu em 1955 e tornou-se engenheiro de tubagens. Na altura em que conheceu a sua cara metade, Lisa, já tinha 3 filhas de relações anteriores. Pouco depois, o casal teve um filho, a quem deram o nome de Joel em honra do pai, e para os distinguir, o filho foi chamado Joel Michael Jr. Ele nasceu em 1988 e era o único filho de Joel e Lisa. Apesar disso, Joel Sr. e Lisa mantinham relações próximas com as 3 filhas do casamento anterior de Joel, uma das quais até descreveu Lisa como uma mãe carinhosa para todas elas. Ela lembrou-se de que, quando ela e a irmã Michelle tinham 3 anos, o pai conheceu Lisa, e desde então ela tornou-se como uma segunda mãe para elas. Após 31 anos de casamento feliz, Joel Sr. queria reformar-se e planeava vender a casa deles em Knoxville, Tennessee. Joel e Lisa aguardavam ansiosamente por essa altura para poderem passar mais tempo juntos. Compraram uma casa no Tennessee onde pretendiam passar o resto das suas vidas. Este dia de ação de graças seria o último na casa deles em Knoxville antes da mudança. Uma das filhas de Joel declarou que eles estavam muito entusiasmados com este evento. O casal sonhava com a reforma e em simplesmente aproveitar a vida. Deveria ser uma celebração da vida deles juntos, enquanto se preparavam para um novo capítulo. Mas, infelizmente, esse capítulo nunca chegou a acontecer. Recuemos até quinta-feira, dia 24 de novembro de 2016, no Dia de Ação de Graças. Joel Sr. e a sua esposa convidaram as 3 filhas de Joel e os filhos delas, bem como o seu filho Joel Jr., para a celebração. Normalmente, Joel Jr. era calmo e reservado, mas a sua meia-irmã Michelle Tyler notou que ele se comportava de forma diferente desta vez. Ela reparou que Joel Jr. dava mais atenção aos filhos das irmãs, algo que nunca fazia. Talvez este dia de ação de graças fosse especial, por ser o último na casa da família. Segundo Michelle, este dia foi realmente diferente. O pai e Lisa estavam sempre a brincar e a rir juntos, mas quando Joel Jr. estava presente, normalmente não participava na conversa. Mas desta vez, Joel Jr. começou a falar conosco assim que os convidados chegaram à casa. Não tenho a certeza se ele sabia o nome das crianças, mas o facto de ter falado com elas foi invulgar. Ninguém suspeitava que este seria o último dia de ação de graças juntos. Após a celebração, as 3 filhas de Joel foram embora com os filhos, deixando Joel Sr. e Lisa Guy com Joel Jr. Embora Joel Jr. tivesse o seu próprio apartamento em Baton Rouge, Louisiana, ficou com os pais na casa deles em Knoxville, onde tinha o seu próprio quarto. Joel Jr. estudou durante vários anos na Universidade Estadual da Louisiana, mas abandonou os estudos em 2015 e desde então não trabalhava. Era dependente dos pais e financeiramente instável. No sábado, dia 26 de novembro de 2016, 2 dias após o Dia de Ação de Graças,
Lisa Guy foi durante o dia à loja local do Walmart comprar comida. Às 3 da tarde, o seu filho Joel Jr. foi visto na mesma loja a comprar ligaduras e produtos químicos. No dia seguinte, domingo 27 de novembro de 2016, Joel Jr. saiu da casa em Knoxville para procurar ajuda médica devido a problemas na mão e regressou a Baton Rouge para ser tratado na clínica universitária. Estas ações, por si só, não levantaram suspeitas, mas na segunda-feira, dia 28 de novembro, Lisa Guy não apareceu ao trabalho. A sua chefe, Jennifer White, começou a ficar preocupada. Na empresa onde Lisa trabalhava, estava organizada uma festa de despedida, a qual ela faltou. Lisa não atendia nem o telefone fixo, nem o telemóvel. Preocupada com a segurança de Lisa, Jennifer ligou para o número de emergência 911 e pediu à polícia do condado de Knox para verificar o bem-estar dos moradores. O agente encarregado de verificar a situação foi Stephen Ballard. Ele dirigiu-se à casa da família Guy, tocou a campainha, mas ninguém abriu. Deu a volta à casa, mas deparou-se com um portão trancado e não tomou mais nenhuma medida. A supervisora de Lisa, no entanto, continuou preocupada. 1 a 2 horas depois, ligou novamente para o serviço de emergência 911 e pediu uma nova verificação do estado de saúde dos moradores. Stephen Ballard foi novamente ao local, desta vez acompanhado pelo detetive Jeremy McCord. Ao olharem pela janela, notaram que alimentos, incluindo perecíveis como leite e bacon, estavam espalhados pelo chão. Embora a casa estivesse à venda, não havia cofre de chaves de agente imobiliário na porta. Viram também que a porta das traseiras não tinha puxador. Finalmente, Ballard e McCord entraram na casa pela porta da garagem. Assim que entraram, foram imediatamente dominados por um calor intenso. Este foi o primeiro sinal de alerta de que algo estava errado na casa. Segundo Jeremy McCord, havia lá 3 caixas de cerveja e muitos alimentos perecíveis. Ele mencionou que isto lhes causou confusão, pois não sabiam se alguém precisava de ajuda. Então, Jeremy McCord disse: "Era uma situação estranha. Normalmente, sabe-se imediatamente o que está a acontecer quando nos deparamos com algo. Mas aqui, tudo era diferente. Quando subimos as escadas, o mundo virou 180 graus. Tudo estava literalmente de pernas para o ar. Dentro da casa, sobre a mesa de jantar, estavam várias armas de fogo. O cheiro a produtos químicos era tão forte que Ballard disse que o ar lhe causava sensações desagradáveis na pele. Ele também notou que a temperatura aumentava visivelmente à medida que subiam as escadas. Os agentes, preocupados com o que estava a acontecer, começaram a temer o pior. Os seus receios confirmaram-se no segundo andar, onde se depararam com uma cena horrível. Ao fundo do corredor havia objetos estranhos que levantaram suspeitas. Percebendo que não conseguiriam lidar com a situação sem apoio, os agentes saíram do edifício. Nenhuma pessoa viva foi encontrada na casa. Em breve chegaram reforços e os investigadores iniciaram a investigação. Descobriram uma panela grande no fogão, que ainda estava quente. Os peritos forenses também encontraram manchas vermelho-acastanhadas nas escadas, paredes e corrimão. As descobertas mais perturbadoras esperavam-nos na casa de banho, onde estavam 2 grandes barris azuis com conteúdo desconhecido. Em quase todas as divisões foram descobertos produtos químicos e outros objetos, bem como vestígios inexplicáveis de cor de vinho. No entanto, não foram encontradas provas no quarto do terceiro residente, o filho Joel Jr. A polícia vigiou Joel Jr. Como o único possível implicado, tornou-se o principal suspeito e foi detido na terça-feira, dia 29 de novembro, em Baton Rouge. No porta-bagagens do seu carro, encontraram um picador de carne e alguns produtos químicos. O que aconteceu então a Lisa e Jay Guy Sr.? Era óbvio que um crime tinha sido cometido na casa deles, e o principal suspeito era o filho. Dentro da casa, a polícia encontrou numa mochila uma prova crucial: um caderno preto pertencente a Joel Jr. Este caderno continha listas de verificação que detalhavam o equipamento necessário e os passos que ele tinha planeado. Minimizar o número de coisas em que toquei durante a visita, calçar luvas e meias para não deixar impressões digitais nem pegadas,
deitar algo no triturador de lixo para o destruir, colocar no chão e reparar, limpar antes que ela chegue à casa, trazer liquidificador e picador de carne, picar a carne. O caderno, intitulado Diário de Ações Planeadas, mostrava que Joel Jr. tinha pensado neste evento durante alguns dias ou até semanas, começando a 7 de novembro, quase 20 dias antes do incidente. Gravações de vigilância mostraram Joel Jr. a comprar objetos que usou mais tarde, como peróxido de hidrogênio. O seu histórico de navegação na internet mostrou que ele procurou vários produtos químicos como carbonato de sódio, ingredientes ativos e o detergente OxiClean. O plano de Joel era fazer parecer que tinha sido o pai a fazê-lo. Joel Jr. queria eliminar os vestígios e destruir parcialmente a casa para aniquilar as provas. Ele também anotou a temperatura na casa e planeou colocar o termóstato no máximo para destruir todas as provas. Quando estas provas surgiram, a sequência dos acontecimentos tornou-se clara. No sábado, dia 26 de novembro, Lisa foi às compras deixando o marido e Joel Jr. em casa. Este último aproveitou a oportunidade e foi para a sala de treino no andar de cima. Os investigadores notaram que o quarto estava desarrumado, o que poderia indicar uma luta. Lisa chegou à casa por volta do meio-dia. Entrou em casa com as compras sem saber o que tinha acontecido na sua ausência. Possivelmente ouviu um barulho vindo de cima ou notou um comportamento estranho do filho. Deixou cair as compras e correu escadas acima, mas já era tarde demais e não pôde fazer nada. Joel Jr. continuou as suas ações. Colocou algumas provas numa panela e deixou-a no fogão ligado. Entretanto, aconteceu algo com a sua mão, e Joel Jr. saiu de casa e foi ao Walmart, onde foi visto às 3h30 da tarde a comprar ligaduras, pomada e detergente. Tinham passado pouco mais de 3 horas desde que Lisa tinha comprado comida para a família no Walmart. Agora era Joel Jr. quem lá estava. Por uma triste coincidência, a mãe idosa de Lisa precisou de assistência médica depois de saber do incidente. Não pôde comparecer ao funeral da filha. O irmão de Lisa declarou em tribunal que isto foi muito difícil para a mãe deles. Saber que o próprio neto estava envolvido foi verdadeiramente devastador. Com a aproximação do julgamento, as provas contra Joel Jr. aumentavam, mas ele continuava a negar a sua culpa. Testemunhos de familiares e anotações no caderno de Joel mostraram que os seus motivos eram financeiros. Durante toda a sua vida, Joel Guy recebeu apoio financeiro dos pais, e a sua mãe Lisa trabalhava incansavelmente, dando uma grande parte do seu salário ao filho. No entanto, à medida que se aproximavam da reforma, o casal decidiu que era a altura de o filho de 28 anos viver de forma independente e planeou cortar o seu apoio financeiro. Joel Jr. percebeu o que estava a acontecer, e isso enfureceu-o ao dar-se conta de que os pais deixariam de o sustentar. Ele traçou um plano na esperança de que, se os pais desaparecessem, ele poderia ter acesso à apólice de seguro deles no valor de $500 mil. Além disso, Joel Jr. planeava usar também outros bens dos pais, como os carros e o iate. Para a maioria das pessoas, tais pensamentos sobre os seus entes queridos são impensáveis. Mas Joel Jr. não só decidiu agir assim contra aqueles que mais o amavam e apoiavam, como também o fez por ganância. Os parentes de Joel Sr. testemunharam em tribunal, confirmando que ele planeava retirar o apoio financeiro ao filho. Segundo os seus depoimentos, Joel Sr. queria dar esta notícia ao filho no Natal, que a família planeava celebrar na nova casa, se tudo corresse como planeado. Eles queriam falar com o filho sobre ser a altura de ele pagar as suas próprias contas e despesas. Em seguida, interveio a procuradora, que declarou que esta era uma família muito unida. Ela também observou que eles gostavam de discutir os seus planos e que Lisa Guy, que mais amava e apoiava Joel Jr., provavelmente lhe contou antecipadamente sobre esta decisão. Isto é confirmado pelo facto de terem discutido os seus planos em outubro e novembro com as irmãs mais velhas dele. Assim, o arguido sabia das mudanças iminentes e compreendeu que, assim que a mãe se reformasse e deixasse o emprego, ele perderia o acesso ao seguro. E ele não estava preparado para se sustentar a si próprio e não queria permitir que os pais lhe retirassem esse apoio. Michelle Tyler, a meia-irmã de Joel Jr., partilhou mais um detalhe perturbador.
Ela disse ter visto contentores azuis no carro de Joel Jr. durante as celebrações do Dia de Ação de Graças, 2 dias antes do incidente. Mais tarde, esses contentores foram usados por Joel Jr. para guardar provas. No segundo dia do julgamento, na terça-feira, dia 29 de setembro, foram mostradas gravações de vídeo onde se via Joel Jr. num Walmart, poucas horas após o incidente, a comprar ligaduras e pensos. Além disso, foram apresentadas ao tribunal mais fotografias e materiais de vídeo da casa. Em particular, foi mostrada uma panela que continha uma prova importante. Foram encontradas impressões digitais de Joel Jr. em muitos objetos na casa. Polícias testemunharam, descrevendo detalhadamente as suas descobertas. Um deles observou que o cheiro na casa era tão intenso que nunca o esqueceria. Durante todo o julgamento, Joel Jr. permaneceu calmo e não mostrou emoções apesar dos depoimentos incriminatórios dos agentes do condado de Knox. Cada novo detalhe apresentado em tribunal revelava lados cada vez mais sombrios da personalidade de Joel. No terceiro dia do julgamento, outro investigador descreveu detalhadamente como recolheram as provas no local do crime, incluindo o uso dos produtos químicos comprados anteriormente. O único amigo e ex-colega de quarto de Joel Jr. também testemunhou perante o júri. Michael, que conheceu Joel Jr. na escola, foi seu amigo durante quase 10 anos. Descreveu-o como uma pessoa socialmente desajeitada, que se tornou cada vez mais reclusa com o tempo. Foi também apresentada em tribunal uma conversa telefônica entre eles, gravada após a detenção de Joel Jr., na qual Joel dizia que Michael era o único raio de luz na sua vida. Joel Jr. ouviu todas as provas apresentadas e os testemunhos perturbadores de familiares e amigos. No entanto, apenas um momento o fez expressar emoção durante o julgamento: o encontro com o seu melhor amigo no tribunal. No quarto dia do julgamento, quinta-feira, começaram as alegações finais. Joel Guy Jr. renunciou à possibilidade de testemunhar e as acusações contra ele foram lidas novamente. Finalmente, na sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, Joel Guy Jr. foi considerado culpado de todas as acusações. Entre as acusações estavam 2 por violação de primeiro grau, 3 por violação mais grave de primeiro grau e 2 por tentativa de ocultação de provas. O tribunal considerou Joel unanimemente culpado de todas as 7 acusações e foram apresentadas mais de 700 provas. Joel Michael Guy Jr. encontra-se agora no Complexo Correcional do Noroeste, no estado do Tennessee. A sua pena de prisão é de 124 anos e o direito à liberdade condicional ser-lhe-á concedido a 30 de abril de 2136.